paz seja a todos, amém? A todos na nossa segunda-feira, que o Senhor continue nos abençoando, que seja uma semana abençoada para todos nós. Passando a compartilhar uma palavra com nossas vidas, né? Com falar muito conosco, né? Eu creio. Se conta aqui no livro de 1 Reis, o capítulo 9, né? A qual fala assim, ó, Deus aparece outra vez a Salomão. Amém? Vamos ler. Fala assim, ó. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo o que mais havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então cumprirei a promessa que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel seria sempre governado pelos seus descendentes. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, ou desobedecer às leis e mandamentos que eu lhe dei, e se adorarem e servir outros deuses, então arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos que passarem por perto dele ficarão chocados, espantados, perguntarão, por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que todas essas desgraças caíssem sobre eles. Né? Aqui foi uma... O Senhor aparece Salomão duas vezes. Né? A primeira vez que ele aparece lá. Se você for lá ler... 2 Crônicas do 1, do 7 ao 12. Né? Foi a primeira vez que Deus apareceu a Salomão. Foi através de um sonho. Né? Falando que Salomão queria pedir o que ele quisesse, né? O que ele queria que o Senhor fizesse para ele. E ele pede sabedoria para governar o povo, né? Ali foi um sonho, né? Porém, logo depois de uma confirmação de que era o Senhor mesmo falando com ele. Porque depois de uma situação ali daquelas duas mulheres, né? Aquelas duas crianças, que uma das mães acabou sufocando a outra, e Salomão julgou o caso, né? Salomão ali, ele teve discernimento de saber quem é a mãe, né? Quem amava, quem estava renunciando, enfim. Então Salomão ali, todos viram, né? Todos viram que a sabedoria de Deus era com Salomão. E aqui nessa segunda vez, né? Aqui foi o início do seu reinado. Na segunda vez, Deus aparece ali quando ele faz a inauguração do templo, né? Salomão, ele ficou responsável por fazer o templo ao Senhor, né? O seu pai, ele fez toda a planta, juntou muito tesouro, muito ouro, né? Davi deixou ali tudo preparadinho para ele, e ele ali começou a construir, né? Construiu tanto o templo do Senhor, também quanto construiu ali o seu palácio, né? Então ele estava ali administrando duas coisas. E quando ele faz aquela inauguração do templo, né, o Senhor vem falando com Salomão e falando essas palavras como nós lemos, ao qual vocês ouviram, né? Confirmando ali a sua aliança, falando que seria com Salomão, né? Que aquele lugar seria lugar de adoração a ele. Quando alguém clamasse naquele lugar, o Senhor ouvir, né? O Senhor ia responder. Então, se assim, eu vou ser com vocês, eu vou lá de vocês, vou proteger vocês, né? Então, é uma aliança que está falando com o povo. Porém, né, o Senhor ele também vem com exortação, eu quero deixar para nós, né, que ele fala assim, mas se vocês me deixarem, mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, desobedecer as leis e mandamentos, eu lhe dei e adorarei a outros deuses servirem, então arrancarei Israel, meu povo, da terra que lhe dei. Também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Né? Então, se eu fosse assim, então a aliança ali tinha que ser recíproca, né? O Senhor, ele se alegrou, o Senhor, né? Ele falou assim, não, eu serei com vocês, né? Vocês são meu povo. Deus, ele tirou um povo do Egito, né? Um povo agora não tinha nome, um povo a qual entrou por José, né? E José depois manda chamar a sua família, 70 pessoas, e ali o povo de Deus cresce no meio do Egito, né? Eles crescem no meio até da opressão, da perseguição, porque enquanto José era governador, o povo ali tinha ali, né,
o povo fala assim, eles tinham um mérito, né? José era governando, então José estava cuidando. Quando José morre, que o novo faraó não conhece a história de José, né? Não conhece, a gente tem que conhecer a história, né? Porque quando você conhece a história, aí você assim, agora eu entendi, né? Então, o novo faraó que entrou, ele não conhecia a história de José, não sabia como já tinha ajudado o Egito, então ele começa a oprimir aquele povo. Ele viu que o povo hebreu estava crescendo mais que os egípcios, ficou com medo de ser oprimido por eles e falou, vamos perseguir esse povo. Só que Deus é tão fiel, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles queriam afrontar, mais o povo crescia, né? Mais as hebreias tinham filhos, né? Então, tanto é que Faraó, ele fala assim para as parteiras, viu? Quando nascer um menino, vocês vão e mata os meninos, deixa os meninos e mata os meninos, porque os meninos é mais forte, né? E aquelas parteiras temeram a Deus, elas foram beneficiadas, elas temeram a Deus. Aí quando a notícia chegar a Faraó, eles falaram, por que vocês não mataram os meninos? Eu falei assim, não, porque quando a gente chegava, já tinha nascido, né? Então elas davam, Deus a estratégia, né? Deus, quando a gente resolve obedecer, a temer o nome dele, aquelas parteiras temeu o Deus de Israel, né? Não foram contra aquele povo, elas tinham acesso àquelas crianças, ela falou, não vou matar, né? Eu vou zelar. Então eles têm que temer o Senhor, né? O segredo da obediência, o segredo do sucesso é temer a Deus. Então esse povo começa a crescer, Deus arranca eles como um forte do Egito através de Moisés, com grandes sinais e maravilhas, né? E aí é todo o processo até que, né, começa o reinado de Davi. Aí Davi vem, Salomão, Deus escolhe Salomão para reinar. E aqui Salomão, ele faz aquilo que o pai desejou, né? Aquilo que o pai colocou no seu coração, ele faz, né? Ele tem sucesso sobre o templo, sobre a construção, faz tudo dedicação, faz tudo com primeira qualidade, com zelo, que seja a nossa vida. Que você começa segunda-feira, sabe, Senhor, com esse pensamento, Senhor, me ensina, Pai, sabe, me ensina a começar de início esse zelo. O Senhor, ele tem zelo pela nossa vida, quando essa palavra é a nossa, o Senhor está zelando pela nossa alma, o Senhor, ele quer que nós possamos se cuidar primeiramente, amém? Às vezes a gente tem zelo muito por fora, né? Por dentro a gente não está se cuidando. Então, zele-se, sabe, cuide-se, cuida da sua mente, seu coração, fala, Senhor, me ensina, Pai, o teu caminho, me ensina, Senhor, a tua vontade, sabe, me ensina, Senhor, a te conhecer cada vez mais, para que eu possa, Senhor, sabe, ter sucesso no que eu vou fazer, né? E aqui o Senhor, ele vem trazer exaltação para Salomão. Porém, se vocês me desobedecerem, se vocês me abandonarem, eu também vou, né, deixar vocês vão arrancar essa terra, vão ser levados como escravo, o tempo vai ser destruído, né? Então, o que era honra vai ser desonra, vai ser zombaria. Então, houve essa advertência, né, para Salomão. Tanto ele como a descendência dele pudesse obedecer a Deus, né? Pudesse ser essa aliança recíproca com o Pai, né? Então, que a gente fica essa palavra no nosso coração, sabe? Depois, se você for continuar lendo a palavra, nós vamos ver que o povo de Israel, eles começaram a se corromper, eles começaram, por falta de conhecimento, começaram, sabe, até desviar-se da vontade de Deus. Mas a palavra, ela traz nós para o início, ela traz nós para o núcleo, ela traz nós para a vontade do Pai. O Pai está aqui para nos ensinar, o Pai está aqui para nos instruir, o Pai está falando assim, eu não quero que você seja destruído, eu não quero que vocês passem por zombaria, sabe? Eu quero que vocês sejam um sucesso na vida de vocês, né? E eu não falo só sucesso financeiro, que a gente sabe que a gente passa por aflições, né? Paulo falou assim, Jesus falou, neste mundo vocês terem muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, quando Jesus veio, ele veio para nos dar essa vitória, né, espiritual. O Senhor veio nos dar para nos dar o céu, né? O Senhor veio nos dar para nos dar a vida eterna. Então, o Senhor falou assim, as demais coisas serão acrescentadas, né? Vocês vão buscar, né? O Senhor vai nos abençoar. Se tiver dificuldade, vocês vão vencer. Mas vocês têm que saber quem de fato vocês têm que adorar, né? Quem de fato vocês têm que temer. O Deus que não nos desampara, nem nas horas mais difíceis da nossa vida. Amém? Então, a gente fica essa palavra no nosso coração, né? Que vem a bênção, mas também vem a exaltação, né? Como você entrar em um lugar e a pessoa fala assim, olha, é assim que funciona, porém, né, não vá ali, não toque ali, né, não faça dessa maneira, ou quando você não conhece muito uma pessoa para destruição, fala, mas como que é tal pessoa, né, até para entrevista, né, de trabalho de segunda-feira você pode passar por entrevista e pedir referência e falar assim, não, a pessoa, ela é assim, mas porém não fale assim, não seja assim. Então, isso o Senhor quer fazer conosco, né, ele quer falar assim, eu amo vocês, né, eu sou o Deus de vocês, e o Senhor, ele quer nos resgatar, e esse resgate veio com Cristo, né, esse resgate, ele veio com o sangue do Cordeiro sobre a cruz, né, ele veio sobre a palavra de Deus. Então a gente quer essa palavra no nosso coração. Ele veio a Salomão pela segunda vez, né, ele confirmou ali
ali, ele desceu com a glória dele no templo, ele falou assim, eu tô aqui, a minha glória está aqui, eu vou ouvir oração nesse lugar, eu vou estar com vocês, porém, né, que vocês também estejam comigo, que vocês também sejam obedientes às minhas leis, que vocês também, sabe, não tem outros deuses, né, como o Deus de vocês, mas somente me adorem, amém? O que o Senhor quer da nossa parte é adoração e obediência, né, uma coisa recíproca, uma coisa que a gente possa entender, né? Que não seja no automático, mas que a gente venha entender quem é o nosso Deus e o que Ele quer de nós. Quando a gente entende, fica mais fácil, fica mais leve, e o Senhor ele vai trabalhando a sua vontade nas nossas vidas. Amém? Que essa palavra no seu coração, que o Senhor te livre de todo mal. Fala, Senhor, se meu coração não está voltado para Ti, Pai, se meu coração, Senhor, ele está totalmente distorcido, sabe? Então que o Senhor me faça, Senhor, entender a Tua vontade, e que o Senhor faça o meu coração, Senhor, voltar para Ti, retroceder para a Tua vontade. Amém? Porque o Senhor quer o nosso bem. A palavra é luz para nossos pés. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, a qual o Senhor vem aqui, Senhor, trazendo, Senhor, essa revelação para nossas vidas, ó Pai. Assim como o Senhor veio falar com Salomão, Senhor, falando que estava com ele, Jesus, confirmando, ele fez um esforço, Pai, ele cumpriu ali, Senhor, aquilo que foi colocar nas mãos deles, assim também que a gente possa ter força para cumprir o que seja colocar nas nossas mãos, ó Pai, não só nesse dia, não só nessa semana, mas toda a nossa vida, Senhor, nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai, entender, Senhor, a vontade do Teu coração, Deus, que a gente possa entender, Pai, assim como o Senhor falou, Papai, falou para Salomão, que se ele servisse o coração, Senhor, sincero, Pai, honesto, Pai, assim como for o Pai, ele estaria com ele. Faz o nosso coração, Senhor, um coração voltado para Ti, ó Pai, segundo a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a nossa semana, dê saúde, Senhor, às nossas vidas, livra-nos do mal, Pai, nos protege, Pai, ilumina nossa mente, Pai, todo pensamento negativo, toda opressão, tudo aquilo que o diabo tem lançado sobre nós, Pai, que tem lançado por terra, Pai, em nome de Jesus, e quem sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a Tua mão está recolhida, Senhor, para que não possa ajudar, e nem seus ouvidos agravados que não possa ouvir, ó Deus. Assim te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, a Tua bênção, Pai. Amém. Amém? Já abençoe a palavra no seu coração e saber que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem prazer em nos ensinar. E que a gente possa, o Senhor, faça o meu coração, Senhor, voltado para Ti, porque a gente precisa. Amém? Fique com Deus. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira na paz do Senhor. Deus abençoe.